Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Eu sou Rivaldo Machado, eu sou professor de Geografia aqui do SAI Digital e hoje nós estamos aqui para nós iniciarmos aí o nosso livro do segundo bimestre, tá certo? Então nós vamos ter aí um conjunto nesse primeiro momento de aproximadamente 8 encontros, onde nós vamos ver basicamente a primeira unidade, o que seria assim a metade desse livro do segundo bimestre, tá certo? Então você aí, meu querido aluno, minha querida aluna do nono ano, a gente vai estar trabalhando num primeiro momento algumas características do continente asiático, né? E já vou adiantando para você, continente muito importante, que ele acaba se destacando no mundo de hoje por uma quantidade muito grande e muito significativa de características, tá? Por que eu falo aí que o continente asiático, ele é um continente muito importante e muito interessante? Primeiro e vamos ver isso com muita calma, você não se preocupe, a gente acaba percebendo o que aí? A gente acaba percebendo justamente que ele tem uma extensão gigantesca, o maior dos continentes que nós temos no planeta. Como se não bastasse isso, o que vai acabar acontecendo é que nós temos também uma população gigantesca. Calcula-se hoje que a Ásia tem aí aproximadamente 4,5 bilhões de habitantes. O que é isso? 60% dos seres humanos da face da Terra vivem no continente asiático, né? Isso é interessante. E se você pegar essa região mais sudeste, Ásia das Monções e assim por diante, só ali você encontra o quê? A China, a Índia e a Indonésia, que estão entre os países. A China e a Índia são os dois mais populosos. E a Indonésia ela acaba apresentando o que ainda? Ela acaba apresentando que ela está no grupo daqueles países que também são países muito significativos, né? Também não vou adiantar tanto isso agora, mas uma outra característica importante da Ásia é como é que ela vem se comportando e adquirindo cada vez mais um papel mais importante na geopolítica e na economia mundial, né? Só que a hora que chegar aí, o momento correto, nós vamos conversar um pouquinho mais com calma a respeito disso, certo? Então eu já vou pedindo para você, antes de nós vermos os conteúdos aí, que você se organize um pouco para ver as nossas aulas. Em que sentido? A gente vai trabalhando exatamente na mesma ordem da nossa apostila. Não se altera em nada, né? Mas, por outro lado, nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo aí que você assistiu a aula, foi a sua apostila. Existe também a disposição aí, as chamadas apostilas virtuais. Releia a aula. Sempre que puder, eu vou deixar algumas atividades, alguns exercícios aqui para você. Faça essas atividades, esse exercício. Porque a intenção é o quê? A nossa intenção aqui é quando você chegar e todo esse período que nós estamos vivendo, que você está mais em casa aí, você retorne à escola, retorne ao seu colégio, mas com uma bagagem diferente daquela que você saiu, tá? Então essa é a nossa ideia, estamos trabalhando e trabalhando bastante aí para que você aproveite muito bem esse seu tempo aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Então vamos lá, conversar um pouquinho a respeito do nosso continente asiático. Hoje nossa aula, por assim dizer, ela vai ser mais uma conversa muito simples, onde nós vamos procurar entender mais ou menos o que é esse continente aí, tá? Então, para isso, eu vou trabalhar com um mapa com você, né? Então, se você der uma olhadinha aqui, o que nós acabamos tendo? Esse aqui é o nosso mapinha da Ásia. A primeira coisa que nós encontramos nesse mapa da Ásia, que você pode ver bem tranquilamente aí, é que esse mapa ele acaba apresentando o quê? Ele vai acabar apresentando as subdivisões, as regiões asiáticas. Então nós encontramos o seguinte, já chamei a sua atenção e vou repetir essa ideia. É um continente gigantesco, correto? Como é que a gente faz para estudar isso? Por ele ser gigantesco, ele acaba apresentando o que também? Uma diversidade das mais diferentes características que nós podemos perceber ali. Então a melhor forma que nós acabamos de entender um pouquinho mais essas características é fazendo o quê?
dividir. Porque se a gente for pensar dessa forma, dentro desse continente asiático aí, nós vamos acabar encontrando o quê? Podemos dizer tranquilamente que vão existir diferentes Ásias. Se você pensar, por exemplo, a ideia de um Oriente Médio, e você for comparar com o Extremo Oriente, parece que nós estamos falando de dois mundos, que são dois mundos completamente diferentes. Correto? Então é essa diversidade aí que nós vamos começar, né, a chamar a sua atenção por conta da gente se familiarizando com o continente asiático. Então vamos lá agora dar uma olhadinha como é que está funcionando aqui essa divisão. Então perceba você, aqui do lado, ou melhor dizendo, embaixo do mapa, nós temos ali a nossa legenda. Então você vai acompanhando comigo só no mapa agora, né? Então, a primeira parte que você vê nessa legenda aí, ela é chamada de Norte da Ásia. Então você acaba percebendo esse Norte da Ásia aí, ele vai ser formado principalmente, né, país de maior extensão do planeta, que é a chamada Federação Russa. Também ela acaba apresentando o quê? Diferenças que são diferenças muito grandes dentro de um mesmo país, a tal ponto de possuir aproximadamente aí 11 fusos horários, devido a essa grande extensão que ela possui no sentido leste-oeste. Depois, no segundo momento, o que nós encontramos? A presença da chamada Ásia Central. Então, nessa Ásia Central, nós vamos encontrar as repúblicas, os países, que são Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão, né? Então é basicamente uma região dessa Ásia que a gente ouve falar pouco delas. Muitas vezes nós nos referimos a essa região como ela sendo o quê? Sendo uma parte que ali é marcada por muitas das ex-repúblicas soviéticas, certo? Muitas vezes países que têm tradições, culturas que são também muito significativas, presença de muçulmanos aí, também é uma outra realidade que vem crescendo cada vez mais. Então essa é a região que nós conhecemos por Ásia Central. Na sequência, voltamos lá ao mapa. A chamada Ásia Ocidental. Nessa Ásia Ocidental, vamos ver a relação dos países que lá estão. A Turquia, o Líbano, o Chipre, Síria e Israel. Jordânia, Iraque, Arábia Saudita e Iêmen. Bahrein, Omã, Catar, Kuwait, Irã, Emirados Árabes Unidos e Afeganistão. Então, olha lá, ó. Essa é uma região que geralmente a gente acaba percebendo que ela chama mais a atenção, principalmente pelo destaque que ela possui na mídia, né? Qual é o destaque que nós acabamos encontrando aí dentro de toda essa região que nós chamamos de Ásia Ocidental, ou alguns preferem chamar ela de Oriente Médio? Basicamente o que nós encontramos ali são características centrais. Existem grandes reservas de petróleo, tá? Segundo, nós acabamos tendo ali que também é uma região fortemente marcada pela presença de grandes conflitos, né? Talvez o árabe, israelense, o palestino, israelense, você me desculpe, ele é o que mais chama atenção. Mas existem outros conflitos ali que são conflitos muito importantes hoje, marcados, por exemplo, pela presença de guerras civis, como é o caso da Síria, né? Nós estamos tendo nesse exato momento problemas muito graves, um verdadeiro desastre humano, principalmente no Iêmen, né? Isso aí, tudo frutos de mudanças recentes que vieram acontecendo na região, influenciados a partir de 2011 por acontecimentos lá do norte da África, que foram quem? Foi principalmente a chamada Primavera Árabe. Na sequência nós encontramos o quê? Olha lá, ó, a Ásia Oriental, a Mongólia, a China, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, Japão, Taiwan e Macau. Também nós acabamos sendo que é outra região que é importante. Como eu já chamei a sua atenção, essa importância ela está diretamente relacionada com o quê?
diretamente relacionada com esse crescimento da população e também muitas vezes é chamada essa região de Ásia do Pacífico, né? Hoje o eixo da economia mundial está saindo do Atlântico Norte e cada vez indo mais para essa Ásia do Pacífico aí. E daí? Nós encontramos a presença aqui ainda de um outro conjunto de países que eles acabam sendo países importantes, que é o sul da Ásia. O Paquistão, a Índia, o Butão, o Nepal, Maldivas, Sri Lanka e Bangladesh. Aí, por sua vez, uma Ásia muito marcada também pela pobreza, pela existência de um clima que traz dificuldades muito severas para muitas dessas populações. E por fim, mas não menos importante, Sudeste Asiático, Mianmar, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, Filipinas, Malásia, Singapura, Indonésia e Timor-Leste. Também são países menos lembrados, por assim dizer, mas são países que têm suas características e sua importância muito significativa, e é isso que nós vamos ver no seu devido tempo. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Olha lá, ó. Dá uma olhadinha, como eu falei aí para você, nos nossos famosos exercícios. Vai lá e resolve para mim o exercício 2 da página 215. Correto? Então tá bom. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.